Senhor, nós colocamos o coração na Tua presença. Acalma o nosso coração diante do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa usar as minhas palavras, que é de um homem falho, fraco, mas alinha a Tua palavra que é poderosa, é forte, é verdadeira, ela encontra o nosso espírito. E eu peço nessa noite, desde aquele amado irmão que está chegando pela primeira vez aqui, até alguns que são discípulos dessa casa, nós oramos para que a Tua palavra constranja o nosso coração e toque em nós profundamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Existe um estilo de confronto com a nossa caminhada de fé, e eu quero falar sobre o que os outros pensam a nosso respeito, o que nós mesmos pensamos a nosso respeito, o que as circunstâncias falam ao nosso respeito, e o que Deus fala ao nosso respeito. Na maioria das vezes nós somos impedidos de alcançar o nosso destino, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque nós estamos tão firmados, nós estamos construindo a nossa caminhada, a nossa jornada, naquilo que nós trazemos do passado, ou nós estamos construindo a nossa jornada, os nossos sonhos, os nossos projetos, pelas circunstâncias que estamos vivendo. Então muitas vezes nós paralisamos, muitas vezes nós, ao invés de avançarmos, paramos, ficamos passivos ou retrocedemos. E na maioria das vezes nós damos ouvidos às vozes dos outros. Gente às vezes bem intencionada, gente às vezes que quer o melhor para nós, mas muitas vezes pessoas que nos levam a lugares que não tem nada de belo, não tem nada de bênção. E muitas vezes pelas circunstâncias que nós vivemos, da doença que bateu na nossa porta, do desemprego que chegou na nossa porta, da frustração na profissão, da angústia de um casamento, do coração pesado pelo que se está vivendo com os filhos em casa. Então muitas vezes as circunstâncias nos impedem de olhar para o nosso futuro e continuar crendo que há uma esperança, continuar crendo que é possível viver algo além daquilo. E muitas vezes o nosso destino e o nosso propósito, ele simplesmente deixa de acontecer conforme a vontade de Deus. Por tudo isso nós pegamos um atalho. E a gente vai tentando fazer na nossa própria força, vai tentando colocar as coisas no eixo, tentando construir com o nosso próprio entendimento, e a gente percebe que apesar de tudo que fizemos, não conseguimos alcançar aquilo que sonhamos. E daí um momento na nossa jornada nós precisamos ou voltar a ouvir a voz de Deus para aquela situação, ou ouvir pela primeira vez os propósitos de Deus para aquela situação. Eu vou ser sincero com você, queridos. Eu tenho sido desafiado nessas últimas 2 semanas a parar de olhar para as circunstâncias, para também não olhar e não ouvir o que as pessoas estão fazendo ou dizendo, para entrar no lugar de fé novamente, fé mesmo que as circunstâncias estão dizendo que não é possível, mesmo que as circunstâncias estão dizendo não vai dar, você não vai chegar, você não vai conquistar. E eu tive que muitas vezes, em toda a minha jornada de vida cristã, retornar para essa fé. Quando bateu a minha porta os desafios com o filho adolescente, eu tive que voltar para essa fé e não olhar para aquilo que eu tinha, mas ouvir a voz de Deus, porque só Deus conhece aquilo que Ele está construindo em nossa vida. Só Deus sabe o nosso futuro, ninguém mais. Nem você, nem a circunstância, nem o mundo, ninguém pode dizer a respeito do seu futuro. Agora há uma coisa que entre aquilo que Deus coloca como sonho em nosso coração e até chegar no cumprimento do sonho, no cumprimento da promessa, na realização daquilo que Deus está construindo, tem algo chamado processo.
Tem algo que Deus vai trabalhando em nossa vida, vai construindo em nosso coração, vai trabalhando em nosso espírito, vai transformando a nossa vida. Um homem, uma mulher, um jovem que era aquilo antes, durante o processo, e Deus começa a trabalhar, ele começa a acrescentar em fé na sua jornada. Nós vemos a história de Abraão. Abraão, um homem já em plena idade, 75 anos. Sua mulher, Sara, com 70 anos. E Deus chega para ele e diz para ele: até agora você não teve filho, Abraão. Sara, até agora o teu ventre estava seco. Mas eu ainda te farei um pai de multidões. Eu te farei um pai de muitas nações. Agora, gente, é fácil você crer que você pode, apesar de um decreto médico de esterilidade, quando você tem 20 anos, 22 anos, 25 anos, 30 anos, até 40 anos, mas fala para um homem e uma mulher de 75 e de 70 anos, que eles ainda terão filhos. Os sonhos já estavam mortos, a expectativa que Deus poderia fazer já estavam mortos, mas Abraão decidiu crer na palavra. E ele guardou aquilo no seu coração. É verdade que no meio do caminho, ele resbalou. É verdade que no meio do caminho, ele fraquejou. Porque ele é muito parecido comigo, com você. Apesar da gente ter uma expectativa, ter um sonho, ter uma esperança, a gente fraqueja. A gente muitas vezes tem vontade de desistir. Em outras vezes a gente desiste. Em outras vezes a gente diz que não vai dar certo mesmo. Mas um dia Deus chega para ele e diz para ele: Abraão, chegou a hora. 25 anos depois, diga comigo, 25. 25 anos depois, Deus chega a Abraão e diz: chegou a hora, Abraão. Sara já estava com 90, quase 95 anos. Ela diz assim: pode? Posso eu ainda engravidar? Posso eu ainda pegar em meus braços um bebê e amamentar? E ela ri. Ela ri daquela promessa. Ela ri que ainda era possível. Porque já tinha morrido. Ela já tinha abandonado os seus projetos, os seus sonhos. Mas quando Deus dá uma palavra, ainda que parece ser impossível, debaixo da palavra de Deus tudo pode reviver. O impossível pode acontecer. E de fato aquilo acontece. Eles em idade muito avançada têm o filho da promessa, Isaque. E de Isaque se torna uma grande nação e vem a ser Israel. E os judeus que hoje andam por todo o mundo são descendentes de Abraão. Agora, quando o apóstolo Paulo, lá, depois de anos, mais de 5 mil, quase 5 mil anos, está escrevendo para uma igreja, para a igreja de Roma, os romanos, ele diz: sabe de uma coisa, se vocês entendessem o que é fé e esperança, vocês aguardariam no Senhor. E eu quero junto com vocês entrar em um lugar onde o Senhor quer nos acrescentar fé e esperança. Deus te trouxe nesse lugar, nessa noite, porque Ele quer ativar fé e esperança de novo no teu coração. Não há nada impossível para Deus. O que Ele prometeu e os sonhos que Ele colocou no teu coração precisam voltar à vida. Ainda que pareça estar seco, Deus quer trabalhar no teu coração. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Versículo 16 em diante. Portanto, a promessa, o que Deus colocou no teu coração, ele vem pela fé. Diga comigo, fé. Portanto, a promessa, ela vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Diga comigo, graça. A promessa, ela vem pela graça, porque graça é favor não merecido. Não é algo que você merece. É por isso que Deus não está construindo a sua vida baseado nas circunstâncias e nem naquilo que você é hoje. Escute isso.
A promessa de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus na vida de alguém, não é por aquilo que ele é hoje, mas é graça, é favor não merecido, é Deus sabendo aonde nós vamos chegar, e é Deus trabalhando em nós no processo, para que quando nós cheguemos nesse lugar, nós não digamos a respeito de nós mesmos, que foi pela força do nosso braço, mas foi pela graça de Deus, foi por favor não merecido. E é por isso que, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele não coloca os erros de Abraão, ele nem cita os erros de Abraão nesse processo, ele apenas diz, foi de graça, foi pela graça, foi favor não merecido, e foi pela fé. Por isso que a salvação, ela não é por obras. Por isso, quando alguém se entrega para Jesus, não é porque ele é bom, ou porque ele é mau, ou porque ele faz as coisas direitinho, é pela fé. A Bíblia diz que alguém só pode se salvar pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé. E continua a palavra dizendo, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Por isso você percebeu, não sei se você já notou, mas a descendência de Abraão pela lei são os judeus. E os judeus têm uma fama de prosperar. Aonde eles estão, eles abrem a lojinha, os brimos, e eles prosperam. Dizem, aquele cara é judeu. Não é assim que a gente diz? Mesmo no tempo de maior perseguição do Holocausto, onde os judeus foram espalhados na guerra, aonde as nações receberam os judeus, aonde eles chegaram, eles prosperavam, porque eles tinham uma convicção, escute isso, eles tinham uma convicção que eles eram descendentes de Abraão, e por Abraão ter crido, eles também faziam parte da prosperidade, da bênção, e pela lei, eles eram descendentes de Abraão. Os próprios judeus até hoje acreditam que Deus prospera eles, porque o pai deles foi um homem de fé. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, será que é só para os judeus isso? O apóstolo Paulo está dizendo, não apenas aos que estão sob o regime da lei, do sangue, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Qual foi a fé que Abraão teve? Foi esperar uma promessa por um ano? Foi esperar uma promessa ano após ano, aguardando no Senhor, 25 anos, esperando em Deus. E ele continua dizendo, ele é o pai de todos nós, não apenas os judeus, ele é o pai de todos nós, versículo 17, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, pai pela fé do Brasil, da Argentina, do Uruguai e todas as nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, olha isso, e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Queridos, quando nós cremos em Deus, e nós declaramos, não aquilo que estamos vivendo, não aquilo que estamos vendo, não o começo do processo ou o meio do processo, mas quando nós declaramos, Deus, Tu és o único que pode fazer o que não existe, existir. Você é o único Deus que pode mudar essa situação, apesar dos meus olhos estarem vendo isso. É por isso que quando a gente anda no mundo, à deriva, com o nosso barquinho no meio do mar, agitado pelas ondas, nós nunca vamos conseguir ouvir a voz que acalma o mar. Porque está tudo tão agitado, está tudo pressionando tanto, que a gente não consegue ouvir o Deus que diz, volte lá ao versículo anterior, Ele faz as coisas que não existem existir. E eu declaro sobre a sua vida, Deus está dando a você um grau novo de fé, para você trazer à existência aquilo que não existe, para você declarar sobre situações aquilo que não existe, para você dizer sobre a situação dessa enfermidade, da tua casa, dessa situação no teu trabalho, nessa situação do teu coração, você dizer, não existe ainda, mas eu sei que o meu Deus está preparando o melhor para a minha vida, e eu confio, e está ligado no céu, está ligado na terra. Esses dias, queridos, eu subi, estava orando com a Naine na sala de oração, acho que foi até sexta-feira, e eu subi, eles estavam arrumando aqui, essa parte de cima, e eles estavam trabalhando aqui, e eu subi para orar na sala de oração. Você que veio no Arraial, você
viu a nossa estrutura ali. Eu subi na sala de oração e eu comecei a fazer minhas reclamações com Deus. Por que o Senhor me pediu para fazer isso, meu Deus? Ah, meu Deus, por que o Senhor... Logo para mim... E comecei a fazer que nem aquela hiena, sabe? Ó vida, ó os céus, podia ter pedido para outro, mas pediu para mim. E eu comecei a me lamentar com Deus, e olhava para aquilo, ainda estava com as bandeirinhas do arraial, e eu dizia, meu Deus, e olhava para as telhas, e dizia, meu Deus, isso nem é o definitivo. E já, sabe quanto nos custou aquela, só para colocar a telha e colocar uns blocos de cimento? Foi mais de 140 mil, gente, para colocar algo provisório. Eu quase caí para trás, assim, quando eu olhei para tudo aquilo, eu disse, Deus, e ainda não chegamos nem lá. E Deus começou a falar, Márcio, você tem a fé do quê? De uma formiga ou a fé de Abraão? Você encoraja as pessoas a crerem por causas mais impossíveis. Você encoraja as pessoas a crerem que Deus pode salvar um casamento. Você encoraja as pessoas a crerem que elas podem mudar a vida de um filho voltar para Jesus das drogas. Você crê que um assassino pode se reconciliar com Cristo. Você crê por tantas coisas que é muito mais impossível do que liberar uma construção. São coisas mais profundas, que têm amarras mais profundas, você crê e você avança em fé. Então eu digo para você, creia sobre isso, traga à existência aquilo que não existe. E eu comecei a declarar, Senhor, só o Senhor pode fazer. E eu creio que daqui a pouco nós vamos estar aqui em cima. Senhor, eu creio como o Senhor nos tirou do templo de madeira e nos colocou aonde vai ser apenas a nossa área de estudo, porque aonde você está sentado será apenas as nossas salas de estudo para as crianças, para os adultos. E quando eu estava lá em cima, eu comecei a dizer, Senhor, eu creio e nada vai tirar a minha fé. Queridos, então aquilo entrou com uma força no meu coração, e eu comecei a trazer à existência aquilo que não existe. Eu posso lamber as minhas feridas e os meus desafios, olhar para as circunstâncias, olhar para aquilo que eu estou vivendo, e ouvir as vozes das pessoas que dizem, não vai terminar. Ou eu decido acreditar em Deus. Quando nós colocamos a primeira coluna aqui, quem estava no templo de madeira, dizia, pastor, é muito grande isso, é um desafio. A gente já está aqui dentro. E eu volto a dizer para você, não vai demorar muito e a gente vai estar lá em cima. Eu trago à existência aquilo que não existe. E eu quero encorajar você, traga à existência aquilo que não existe. Não é a circunstância que você está vivendo. A fé nos coloca um passo à frente. Então o apóstolo Paulo continua dizendo, versículo 18, ele diz, Abraão contra toda a esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim um pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, Abraão, assim será a sua descendência. E eu quero dizer, você é filho pela fé de Abraão, e Deus te dará as nações como herança. Deus prosperará você. Você não é um judeu, mas você é um filho pela fé da promessa que Abraão recebeu de Deus. E o versículo 19 continua dizendo assim, sem se enfraquecer na fé. Diga comigo, sem se enfraquecer na fé. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga, não se enfraqueça na fé. Vamos crescer juntos. Fala para essa pessoa, vamos crescer juntos. Ele não ignorou a sua situação. Ele não fingiu que a situação não existia. Olha o que continua dizendo. Diz assim, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos. Alguns de vocês devem estar pensando assim, meu Deus, eu estou com 40 e já não estou dando no couro, esse homem com 100. Você sabe o que acontece, gente? Nós colocamos a limitação para aquilo que precisa nascer em nossa vida. Nós olhamos e dizemos, está sem vitalidade. Não vai dar. É impossível. Tudo está dizendo que não. Tudo está dizendo que não é possível. E olha o que a palavra de Deus diz. E que também o ventre de Sara, ele diz, ele se fortaleceu na fé. Mas ele olhou para a realidade e ele viu, eu estou velho. E Sara
Se eu tô acabadinho, Sara, então... E a Bíblia, como não usa o português rebuscado que o pastor Márcio tem, ela diz, e Sara estava sem vigor. Se eu tivesse escrito, eu dizia, Sara estava pura pelanca. Me perdoa, tá, gente? Me perdoa. E você pode levantar a mão e dizer assim, obrigado, porque não foi ele que escreveu a Bíblia, Senhor. Versículo 20. Mesmo assim, mesmo olhando para o corpo dele, mesmo olhando para o corpo de Sara, mesmo assim, diga comigo, mesmo assim, nós precisamos ter o mesmo assim em nossa vida. Nós precisamos na jornada, no processo, ter o mesmo assim. Mesmo assim, não duvide. Mesmo assim, continue crendo. Mesmo assim, continue caminhando. Mesmo você olhando para essa situação, a esperança, contra toda a esperança, continue crendo. Foi isso que Paulo fala sobre Abraão. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo. Nem foi incrédulo em relação àquilo que ele recebeu 25 anos atrás desse momento da parte de Deus. Queridos, Deus plantou sementes no teu coração, sonhos no seu coração. Deus colocou coisas que você iria viver. Não deixe morrer isso. Não deixe morrer isso, porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está peneirando muitas coisas em você. E olha o que diz, mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ele olhou para a situação, ele creu contra toda esperança, ele não tinha recebido a bênção ainda, ele não tinha experimentado a resposta ainda, mas enquanto ele estava aguardando, ele deu glória a Deus, ele glorificou o Senhor, ele bendisse o nome de Deus, ele não colocou os seus ouvidos para ficar ouvindo músicas que colocassem ele para baixo, mas ele colocava louvores em seu coração, ele dava glória a Deus. Nós precisamos cuidar que no momento da maior crise, no momento que nós estamos enfrentando desafios, nós vamos cuidar quem vai falar ao nosso coração e quem nós vamos colocar no altar do nosso coração. É por isso que é tão importante nos momentos de esperar a resposta, em todo momento, mas esse em especial, enquanto você aguarda a resposta, você dá glória a Deus. Você louvar o Senhor. Já diz uma música dos pentecostais, vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Mas vou passando pela prova dando... Então vai passando pela prova dando glória a Deus. Dá glória a Deus como se fosse pentecostal. Glória a Deus! E o versículo 21, o apóstolo Paulo, ele diz, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu quero lembrar a você o Deus que você serve. Ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Ele é poderoso. E às vezes, queridos, Deus precisa passar a gente pela peneira. E às vezes o próprio inimigo chega diante de Deus para pedir para passar a gente pela peneira. Lembra quando Jesus disse para Pedro, eu acho que talvez é uma das coisas do evangelho que mais me toca. Jesus chega para Pedro, sabendo que Pedro iria cair, que ia negá-lo 3 vezes. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida. Gente, quando alguém passa algo pela peneira, sobra apenas aquilo que realmente é genuíno, é verdadeiro. E às vezes, em algumas coisas, a peneira também chacoalha tanto e fica apenas a palha, depende de como você lida com a peneira. Mas a peneira, nesse caso, ela trabalhava os grãos, e os grãos caíam, aquilo que era genuíno caía, e ficava apenas a palha, a fuligem. E Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para passar você pela peneira, então eu orei por você.
Que coisa mais linda Jesus olhar para Pedro e dizer: Pedro, eu orei por você. Por isso, o apóstolo Paulo diz que ele é o nosso intercessor, que nós temos um intercessor no céu. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não estamos só. Jesus é o nosso intercessor, Ele está clamando por nós. A palavra de Deus também diz que há um inimigo nos acusando dia e noite no trono, e tem um intercessor dizendo: eu sei quem eles se tornarão. Eles não chegaram lá ainda, eles estão no processo. Satanás, cale-se. Eu te repreendo, porque eu sei quem eles se tornarão. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu sei quem você vai se tornar. Eu orei por você. Jesus ora por nós, queridos. Jesus ainda está no céu orando por nós. Porque Jesus sabe quem nós nos tornaremos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, você só olha quem você é hoje. Você olha toda a confusão no teu coração. Você olha tudo que você está vivendo agora, as circunstâncias. Mas Jesus já sabe quem você vai se tornar. Eu não tinha a mínima ideia que eu me tornaria um pastor. Quando eu saí do meu emprego e decidi ser um pastor, eu nunca tive sequer ideia que eu me tornaria um pastor de uma igreja tão bela como essa. Mas Jesus sabia quem eu seria antes de eu me tornar. E essa é a diferença da voz da circunstância, a voz da situação, a voz do eu, a voz do problema. É que o problema, a situação mostra apenas quem você é hoje. A voz de Deus acredita e trabalha para aquilo que você vai se tornar na promessa, na fé, na esperança. É por isso que eu venho aqui para dizer para você: não desista, continue, se una a pessoas de fé, ouça pessoas de fé e continue crendo, continue avançando, permaneça firme. Eu não sei se a gente tem mais algum versículo, a gente parou em qual? No 21. Em consequência disso, isso lhe foi creditado com justiça. 23. As palavras lhe foi creditado em justiça não foram escritas apenas para ele, para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Ele tem esperança para você. Sabe o que eu acho mais lindo do que a palavra fala sobre aquilo que o homem não vê e Deus vê? Nós encontramos a história de Davi. Antes de Davi, Deus havia escolhido um homem chamado Saul para ser rei de Israel. E esse homem se afasta do seu propósito. Ele deliberadamente se rebela contra os propósitos de Deus. Ele se torna um homem altivo, rebelde. E Deus rejeita ele, porque ele rejeitou a Deus. Estava com o coração tão obstinado e endurecido. E quando ele chega para Saul, ele diz: Saul, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Ele estava falando de Davi. Só que nesse momento que Deus estava falando que havia encontrado um homem segundo o coração dele, Davi ainda era um menino. Ele não era um homem. Davi era um menino pastor que cuidava de ovelhas. Mas Deus não estava vendo a circunstância de Davi. Deus estava vendo quem Davi se tornaria. E é por isso que Deus pega o hoje e Ele fala quem nós seremos amanhã. É por isso que Deus olha para nós hoje e Ele acredita tanto e Ele ora tanto por nós, para que nós possamos chegar ao nosso destino. E é por isso que é tolice, gente, é tolice querer pegar atalho. É tolice não abraçar a fé. É tolice não abraçar o seu destino. É tolice ficar lidando com momentos e dando atenção para circunstâncias. Porque Deus sabe quem você vai se tornar. E Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em você. Ele está mexendo no seu caráter. Ele está lidando com questões internas. Ele está fazendo com que você se prepare para esse lugar. É por isso que muitas vezes você não entende. Porque logo aquilo que você espera demora 5 anos. Por que tantas pessoas são rápidas
Talvez tenham mulheres aqui que estão olhando para os seus maridos e têm dito: pastor, eu estou esperando há 10 anos essa bênção vir para a igreja. Mas essa bênção veio 10 anos depois. E se você está esperando 15, a bênção vai vir 15 anos depois. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele sabe quem você vai se tornar. De repente a promoção que você esperava passou pela sua mesa, passou na sua frente, outra pessoa pegou aquela promoção e você diz: por que passou? Deus está trabalhando em você. Ele sabe quem você vai se tornar. Mas por que comigo é tão difícil? Pergunta para Abraão por que com ele foi tão difícil. É bonito a gente dizer: ele creu contra toda a esperança, ele permaneceu em fé, ele foi fortalecido e deu glória a Deus. É bonito a gente falar de Abraão, mas eu quero falar de você. Que a tua vida seja um testemunho de esperar no Senhor, aguardar nele, continuar fiel nele, abraçar de repente hoje a fé que Deus está dizendo para você. Se você está aqui pela primeira vez e Deus está lembrando você: eu tenho coisas para realizar na sua vida que você não pode fugir delas. Há muito para Deus fazer na tua vida. Nós vemos esse Davi se tornando um homem segundo o coração de Deus. E nós vemos Deus trabalhando num processo, eu nem tenho tempo de falar sobre isso hoje, mas Deus trabalhando num processo na vida do menino, para o menino se tornar homem. E eu quero dizer, Deus está trabalhando num processo para a criança dentro de você se tornar um homem. Se tornar um maduro, um adulto que vai consolidar a promessa de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Conta a história de outra mulher estéril. Lucas capítulo 1 conta a história de Isabel e Zacarias. Lucas capítulo 1 também conta a história de Maria e José, os pais de Jesus. Mas eu quero hoje dar atenção à história de Isabel e Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 19. Quando Zacarias recebe a visita do anjo, prometendo que ele teria um filho. E ele duvida. Ele chega a rir também, porque também já estava em idade avançada. O anjo diz para ele: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Querido, chega um momento que a gente está esperando e Deus manda mensageiro. E Deus manda uma palavra, e Deus manda alguém que está com a palavra do céu para entregar para a gente. Você tem dúvida de que você veio nessa noite e que essa palavra não tem nada a ver com algo natural? Essa palavra veio do trono de Deus para a sua vida e não por mim, porque eu sou fraco, eu sou falho, mas pelo poder de Deus, Ele está tocando o teu coração. E Ele está lembrando você: preste atenção. Eu estou transmitindo a você essas boas novas, a esperança. A mesma palavra que veio para Zacarias e Isabel é a mesma palavra que está vindo para você. Tem uma palavra do trono de Deus para a sua vida. Ele está preparando algo novo para você. Então a história você sabe. Isabel engravida. Deus, quando fala aqui, através do anjo Gabriel, diz: e o nome dele será João. E ele de fato se torna João o Batista, a quem Jesus diz que não há nascido de mulher alguém tão grande como João. A quem Jesus diz que esse homem é tão respeitado que ele é o amigo de Jesus, é o amigo do noivo. É a voz que clama no deserto, onde tudo está seco. Vem João Batista para declarar o reino de Deus. E ele então, no momento em que Jesus se manifesta como o Cordeiro de Deus, como o Messias, ele é capaz de dizer: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés de Jesus. Chega a hora de Isabel dar a luz a esse menino. Só que porque Zacarias riu quando recebeu a promessa, o anjo disse a Zacarias: Zacarias, porque você riu e duvidou,
você vai ficar mudo até o nascimento dessa criança. Sabe, queridos, às vezes eu entendo. Você já deu um cala-boca em alguém bem dado? Você já deu? Às vezes educado, diz por obséquio, fecha os seus lábios, né? Às vezes, ou às vezes sem nenhuma polidez. Cala a boca! E às vezes Deus está dando um cala-boca na gente, precisa dar um cala-boca na gente. Às vezes Deus precisa dar um fica quieto na gente. Porque a gente olha tanto para as circunstâncias que a gente despreza as promessas. Às vezes Deus precisa dizer, escuta, se você continuar falando assim, você nunca vai chegar lá, porque tua boca está matando a promessa. Então Deus fala para Zacarias, dizendo, Zacarias, se eu deixar você falando, você vai destruir tudo o que a promessa está sendo liberada. E você vai dizer, será, Isabel? Será? Nós já estamos velhos. Você nem vai lembrar de Abraão e de Sara. Você vai ficar o tempo todo em Deus. Então, cala a boca de Zacarias. E eu quero fazer um desafio para você essa semana. Cale a sua boca para a incredulidade. Cale a sua boca para aquilo que não vai proclamar o glória a Deus. Feche os seus lábios. Deixa Deus trabalhar na sua vida com palavras de bênção, com palavras de fé, com palavras de que Deus vai fazer. Olhe para a situação e diga, Deus vai realizar. Chega no teu trabalho amanhã e diz, eu sou um príncipe e uma princesa do Senhor. A mão do Senhor está comigo. Chegue na sua casa e declare sobre o seu lar, Deus está fazendo algo. Aquilo que você está aguardando na madrugada, seus filhos voltarem para casa, declare, Senhor, um dia eles nem voltarão para casa porque estarão nas vigílias na casa de Deus. Senhor, eu declaro que hoje eu lamento porque o meu marido não anda comigo, mas vai chegar um dia que ele também não vai andar comigo, porque ele vai estar fazendo encontro com Deus para os homens, ele vai estar cuidando nas madrugadas de outros homens que estão na rua. Senhor, minha casa servirá ao Senhor. Senhor, minha profissão hoje não me dá prazer. Senhor, tudo que eu estou fazendo não me traz alegria, pois eu declaro sobre a sua vida, haverá um tempo que você vai ter tanta realização profissional e financeira, que você vai dizer, Senhor, os meus melhores dias, eu nunca pensei que eu iria viver nessa terra. Obrigado, Senhor. E eu quero dizer, você que está solteiro, porque às vezes o pastor fala tanto de casamento, que vai, família, é filho, e alguns solteiros estão dizendo, tá, e para Moá, não vai ter nada não, pastor? E a bênção, eu estou aguardando há quanto tempo já? E eu quero dizer para você que é solteiro, solteira, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Pode ter certeza, o que vem do Senhor para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não é um ET não, é da terra mesmo, tá? Mas vai ser a bênção do Senhor para a sua vida, e quem crê diz amém. Mas não precisa cutucar o jovem solteiro do lado, dizendo, estou livre, olha, a bênção está aqui do teu lado e você não está percebendo. E eu quero encerrar com Lucas capítulo 1, versículo, coloca para mim, 57. Depois de ter dado um cala-boca para Zacarias, se completa o tempo da gravidez de Isabel. E ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Sabe o que é isso, gente? Todo mundo ao redor estava tão feliz, quiseram começar a dar palpite na promessa. Você sabe que chega um momento que até as pessoas que estão ao nosso redor querem dar palpite naquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Gente, às vezes bem intencionada. Gente que caminha com a gente. Gente que disse, olha, esse menino, o nome dele tem que ser Zacarias. E olha o que Isabel responde. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado de João. De João. Versículo 62, 61. Disseram, você não tem nenhum parente com esse nome. Diga comigo. Eu não tenho nada parecido com esse nome. Você não tem uma promoção com esse nome, você não tem uma cura com esse nome, você não tem uma resposta para a sua vida com esse nome, e as pessoas estão dizendo, escuta, isso que você quer viver nunca aconteceu aqui na nossa casa. Isso que você está esperando, nossa família não viveu. Isso que você quer experimentar nunca aconteceu antes.
Foi isso que eles estavam dizendo para Zacarias. Para Isabel, Isabel disse, gente, eu não vou dar ouvido a vocês, eu vou continuar crendo na promessa. Existem momentos que a gente precisa calar a voz externa e apenas ouvir a voz de Deus que está no nosso coração. Não tem nada parecido com esse nome, não aconteceu antes, mas vai acontecer. Não veio igual, Deus vai fazer algo sobrenatural. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como ele queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, ele escreveu, o nome dele não é Zacarias, o nome dele é a promessa que eu recebi, o nome dele é João. Queridos, às vezes a gente precisa ficar firme na promessa, precisa continuar crendo na promessa, precisa voltar e abraçar aquilo que Deus está nos chamando para viver. Versículo 64, imediatamente sua boca se abriu, quando você declara a promessa, Deus libera você para dar glória a Deus. E olha o que diz, a língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. E eu declaro que dos seus lábios nos próximos dias terão muitos cânticos de louvor àquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua história. Vamos colocar em pé, queridos. Abra suas mãos onde você está. Existem momentos que a gente precisa deixar de olhar para as circunstâncias, para o nosso eu, para a nossa voz, e ouvir a voz de Deus. Você se sente inapto, inapropriado para viver tudo aquilo que o teu coração sonha. Você diz, não é para mim isso. Até esse sonho que você diz, será que é possível alguém como eu, que moro onde eu moro, que vivo como eu vivo, sonhar nesse lugar, viver esse tipo de coisa? Será que é possível alguém que já recebeu tantas portas na cara, tanta pancada da vida, experimentar algo com outro nome que não seja luta, batalha, desgosto? Será que é possível viver uma vida sem dar murro em ponta de faca? Será que é possível se livrar do que você está vivendo hoje? E a pior coisa que a incredulidade coloca na nossa vida, gente, a incredulidade, ela coloca a gente num ambiente de passividade. E a incredulidade, ela vai destruindo os propósitos de Deus. E ela faz você olhar para aquilo que você está vivendo e você diz, o máximo que eu posso chegar é 2 passos daqui. Só que Deus está vendo o voo e o salto que você pode dar, porque Ele vê o Davi quando ele se torna homem. Mas Ele chama Davi quando ele é um homem em formação, mas no coração de Deus ele já era completo. Se você está ouvindo tantas vozes das situações do inimigo, eu venho como um mensageiro do Senhor dizer para você, a palavra que você está recebendo é do trono de Deus para a sua vida. Deus está trabalhando em você. Alguns de vocês nessa noite precisam abraçar uma nova fé. Uma fé que traz confiança completa. Abraão já era um homem de fé, mas não era uma fé num Deus que fazia o impossível. Alguns de vocês precisam voltar a ter esperança em sonhos que já morreram. Alguns de vocês precisam projetar em seu coração, jovens que estão aqui. Alguns de vocês serão chamados para as nações. Alguns de vocês serão chamados para se assentar nas mesas que vão julgar, serão juízes. Alguns de vocês serão médicos, alguns de vocês viverão numa profissão em que influenciarão essa sociedade. Nunca coloque um não pela circunstância.
Porque Deus pode liberar uma bolsa, Deus pode liberar uma faculdade, Deus pode liberar o impossível. Alguns têm sonhos de fazer viagens, o Senhor está dizendo, não é por ostentação, mas eu sei aonde eu vou te colocar. Alguns têm sonhos de ver sua família inteira na presença do Senhor. A promessa está aí, Deus está trabalhando em você. Alguns, a única coisa que tem é um diagnóstico médico, de depressão, de câncer. E eu venho aqui dizer para você nessa noite, Deus está nesse lugar trabalhando na sua vida para que você possa chegar ao seu destino. Cale a voz, emudeça a voz e creia, não existe impossível para Deus. Lembra de uma coisa, Deus está pressionando você na peneira para que sobre apenas fé. Para que sobre apenas fé e você possa crer. E Ele está dizendo para você, eu estou intercedendo para você, filho. Ah, pastor, mas eu estou caindo. Ah, pastor, mas eu estou pecando. Ah, pastor, mas está difícil de me manter em pé. Mais uma vez Deus vem te dizer, vem para perto de mim. Vem para perto de mim, porque eu sei quem você vai se tornar. Nada que aconteça no meio do caminho, nenhum atalho, se você volta para o caminho, Deus continua na promessa, Deus continua trabalhando na sua vida. Essa é uma noite que Deus está te chamando. Se você passar por todo o vale na sua vida, Ele estará com você. Abra tuas mãos, feche seus olhos, entregue no Senhor e para o Senhor o que você tem que entregar, as orações que você precisa derramar diante dEle. Fala para Ele, diz, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda, se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, nós declaramos nessa noite, traz restauração da fé, fortalece meus irmãos da fé, contra toda a esperança, apesar daquilo que se vê, apesar daquilo que se não tem, apesar daquilo que se tem ouvido. Nós declaramos, nós olhamos para o Senhor, nós confiamos na tua jornada, nós confiamos na tua palavra, nós temos convicção de que o Senhor está trabalhando em nós, de que o Senhor está trabalhando em nosso interior. Nós abraçamos a tua vontade, nós confiamos na tua presença. Espírito Santo, trabalha em nós, restaura, Senhor, o coração abatido, aquele que perdeu a fé, aquele, Senhor, que
estava pensando em desistir, aquele, Senhor, que acha que não pode, que é impossível, nós declaramos, nós rompemos e dizemos: para Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível. Nós cremos num Deus alto, num Deus poderoso, num Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, e nós declaramos: Senhor, une o nosso coração ao Teu, para nos tornarmos com a mesma fé, a fé de Abraão, a fé do nosso Pai. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos agora: aumenta como inspiração em nosso coração, aumenta como inspiração em nosso espírito, em nossa mente. Se você está perto de alguém da sua família, se você está perto do seu cônjuge, se una a essa pessoa, e talvez vocês tenham que dizer: nós vamos retornar a ter fé, nós vamos começar a declarar coisas novas nesse momento, nós vamos fazer um rompimento com tudo aquilo que acomodou a gente lá em casa, e nós vamos romper em fé, nós vamos declarar, nós vamos profetizar juntos. Se vocês, homens, sabem onde suas esposas estão, quiserem ir, podem ir com elas, não tem problema. Pai, nós nos unimos em fé, nós nos unimos, Senhor, em fé, e pedimos: nos ajude a crer novamente, não olhar para as circunstâncias, nos ajude, Senhor, a perceber a Tua vontade e o Teu cuidado. Senhor, rompa com toda a estrutura que nos limita, que nos impede de prosseguir, e nós declaramos que juntos em fé, juntos em oração, juntos no crescimento da palavra, nós vamos avançar, nós vamos romper, nós vamos declarar sobre o nosso futuro, não dando ouvidos ao momento, mas crendo na Tua promessa, e continuamos firmes nessa fé, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está fazendo, Deus está realizando. Confia no Senhor, confia no nosso Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Vão com Deus, abençoados, em nome de Jesus. Amém.